Bom dia a todas e todos. Às 9h25, declaro aberta a segunda reunião ordinária da CPI instalada para investigar e apurar os casos de feminicídio do Estado do Rio de Janeiro. Já registrando aqui a presença e agradecendo ao deputado Chicão Bulhões, a deputada Rosane Fex e a deputada Renata Souza, e justificando a ausência das deputadas Mônica Francisco e Tia Ju. Eu gostaria de pedir autorização aos senhores deputados para inverter a nossa pauta no sentido de já procedermos à oitiva da excelentíssima senhora doutora Adriana Ramos de Mello, porque a doutora Adriana tem um compromisso às 11 horas e deverá se retirar dessa reunião às 10h30. Então, eu quero dar as boas-vindas à doutora Adriana. A doutora Adriana, ela é uma querida profissional do mundo jurídico que tem um compromisso muito particular com o enfrentamento da violência contra a mulher. Ela é mestranda, ela tem mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, onde ela defendeu a tese Violência Familiar, um estudo sobre mulheres agredidas perante o Juizado Especial Criminal. Ela tem mestrado em Criminologia e Sociologia Jurídico-Penal pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e ela tem doutorado também pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, onde ela, em particular, estudou o tema feminicídio, uma análise criminológica jurídica da violência contra mulheres. E, além de tudo, desde 2007, ela exerceu o cargo de juíza titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher na capital, na comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando aqui que a Lei Maria da Penha data de 2006 e a doutora Adriana Mello foi a nossa primeira juíza a atuar na questão da violência contra a mulher, e desde 2015 ela também é a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e presidiu e representa também a região Sudeste no Fórum Nacional de Juízes da Violência contra a Mulher, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID. E também é membro da Comissão Especial de Segurança da Mulher do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, através de um ato do governador datado de 2011. Já se encontra conosco também a nossa querida deputada Zeidan, que é a relatora da presente CPI. Então, dito isso, acho que a doutora Adriana tem outros tantos requisitos e seria merecedora de muitos outros elogios, mas eu gostaria de pedir à doutora Adriana que, levando em conta a sua experiência como profissional do Poder Judiciário, a sua experiência atuando desde 2007 no enfrentamento da violência contra a mulher, especificamente na questão do juizado especial, e também em razão dos estudos que fez e das teses que defendeu sobre o tema feminicídio, eu quero passar a palavra e agradecer desde já a presença da doutora Adriana Ramos Mello. Doutora Adriana. Importante casa legislativa. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer imensamente o convite formulado pela querida deputada Marta Rocha, a quem eu tenho um apreço muito grande, uma admiração pelo trabalho de longa data no enfrentamento à violência. Já somos parceiras antigas nessa luta. Gostaria de cumprimentar a deputada Renata, que eu tive o prazer de conhecer agora, a deputada querida Zeidan, já a conheço, né, de longa data, os queridos deputados, deputada Rosane e deputado Chicão, e a nossa querida deputada enfermeira Rejane. Bom dia, estivemos juntas ontem, na parte da manhã, falando também sobre esse importante tema que é o feminicídio. E ainda ontem a gente conversava
nessa reunião que nós tivemos, né, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no nosso cedinho aqui na Rua Camerino, que esse é um tema já antigo, né, deputada? O feminicídio, ele é, obviamente, o nome é de 2015 para cá, que o ordenamento jurídico brasileiro contempla, mas o feminicídio, a morte de mulheres, principalmente no contexto de violência doméstica e familiar, já é um fenômeno bastante antigo, e lá, desde as épocas aí das ordenações filipinas, a gente já tinha, infelizmente, essa possibilidade, inclusive, do marido matar a sua mulher, que estava previsto no Código, se ela fosse pega em adultério. Então, é um fenômeno histórico, é um fenômeno que acontece no Brasil, infelizmente, em larga escala. Mas por que que, é a pergunta que vários jornalistas, agora no dia 8 de março, nos fazem, principalmente quem trabalha com a temática da violência contra a mulher, aumentou o número de mortes de mulheres? Os crimes aumentaram ou está apenas havendo mais visibilidade? As mulheres estão podendo mais acessar ao sistema de justiça, enfim. É uma pergunta que não existe uma resposta única, né? E antes de entrar nos dados, e eu vou fazer meramente um histórico bem pequeno sobre a questão do feminicídio no Brasil, quando que a gente começa a pensar nesse tema, né? Até algumas propostas que eu posso fazer aqui como uma juíza que trabalha com a temática todos os dias e escuto as mulheres todos os dias em audiência. Sexta-feira eu fiz 32 audiências, começando cedo e acabando às 19 horas, principalmente de casos assim mais graves. Eu separei na pauta os casos que já tinham acontecido há algum tempo, mas o judiciário recebeu nesses últimos 6 meses, eu fiz uma pauta bastante extensa e, a partir dali, eu fiz algumas considerações que eu acho que a gente pode pensar juntos em estratégias para prevenir esse tipo de crime, né? Então, eu preparei aqui, eu prometo que não vou ser muito longa. Quanto tempo eu tenho, deputada? Tempo que quiser. Então, a gente começa falando, né, que a questão da violência até simbólica contra a mulher, e cumprimento aqui a Adriana, que também é nossa parceira aqui de luta, principalmente na questão do enfrentamento ao feminicídio, já participou de vários periódicos, e eu conheço a luta da Adriana e tenho certeza que a Adriana vai concordar comigo. Essa questão da violência simbólica contra as mulheres, né, eu lembro que na época da nossa Copa do Mundo, em 2014, né, quando se divulgava o Brasil no exterior, a gente estava concorrendo, o que se colocavam eram mulheres sambando, né, para divulgar o Brasil no exterior. Então, o Brasil sempre foi conhecido como o país do futebol e o país também das mulheres bonitas, das mulheres belas, das mulatas, né? Então, isso é histórico no Brasil, né? Olha-se para o Brasil, principalmente quem olha do exterior, é essa a visão que se tem. Vamos para o Brasil, que é o futebol, o Maracanã, né? E também das lindas mulheres e das belas mulheres. Eu também me recordo que em uma viagem a uma cidade do nosso Nordeste maravilhoso, eu cheguei num hotel, no lobby do hotel, e vi um ônibus parar, né, na frente desse hotel, com 40 homens que vinham da Europa, né? E eu observei e perguntei, o que vem o quê? Tem algum campeonato? Não, minha senhora. Eles vêm direto da Europa para cá, a Fortaleza, é um voo fretado, né? E eu reparei, a maioria deles com aliança do lado esquerdo. Então, eles vêm em busca do turismo sexual das nossas meninas e adolescentes, e principalmente no norte e nordeste brasileiro, existe essa divulgação. O turismo é muito nesse viés, né, de que as mulheres aqui são sempre disponíveis, né? E isso é histórico, isso é desde o nosso Brasil colônia, né? E sempre a questão de reproduzir a mulher, né,
como um objeto, né? A cultura da violência contra a mulher, infelizmente, ela vem aí, e essas desigualdades de gênero são históricas, né? O que fizeram aqui com as mulheres indígenas assim que chegaram. Depois, no período da escravidão, o que fizeram com as mulheres escravas, né? Até o que eles fizeram também com as próprias mulheres. Quando você vai ler a história das mulheres no Brasil, você vai ver que tinham mulheres que vinham especificamente em navios para cá, para casar com os portugueses que aqui estavam, porque eles tinham que embranquecer as famílias, porque os portugueses estariam se relacionando com mulheres indígenas e negras, e a família estava, de alguma forma, eles estariam ali enegrecendo, né, tornando as famílias negras. E eles, então, o que eles fizeram? Eles importaram, né, principalmente meninas e jovens que eram órfãs, né, e aqui eles se casavam com essas mulheres, mas mantinham as escravas e tal, como aquela situação de amás e amante, né, e essas mulheres também que vinham para cá tinham que se submeter desde então a toda sorte de desigualdade, de violência, de morte. Então, esse histórico e a cultura da violência contra a mulher no Brasil, ela é muito antiga, né? E nós ainda não conseguimos fazer essas rupturas na história. Isso permanece até hoje. A dominação, o sentimento de propriedade, né? E aí, quando você vai ver um pouco nesses casos de feminicídio, você vai ver que, em grande parte, essas mulheres morrem justamente quando elas querem romper com esse papel social, de gênero, de domesticidade, de docilidade, quando elas querem dizer não àquela relação violenta, é quando elas, então, têm o maior risco de sofrer mais violência e morte. E aí o Brasil, ele assina vários compromissos internacionais justamente para coibir a violência e para minimizar o sofrimento dessas mulheres no Brasil. O Brasil ratifica a nossa primeira convenção importante, que é a CEDAW. Essa convenção ela é de 79, o Brasil ratifica em 82 com algumas reservas. Depois da Constituição de 88, ela ratifica plenamente a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação. Quando ele assume esse compromisso, ele tem que fazer todas as alterações, inclusive legislativas, para adequar a essa norma internacional. Só que o Brasil ele ratifica esses documentos internacionais, no entanto, ele não cumpre os documentos internacionais. Todos os documentos de direitos humanos das mulheres, o Brasil ratifica. Ratifica também a Convenção de Belém do Pará, que é de 94, o Brasil ratifica em 95, que é a convenção maior nossa, que coíbe a violência contra a mulher. É o primeiro documento que fala de forma ostensiva que violência contra a mulher é violação de direitos humanos. No entanto, o Brasil ratifica em 95, mas a Lei Maria da Penha é de 2006. E a Lei do Feminicídio é de 2015. E na própria na própria Convenção de Belém do Pará já fala que o Brasil tem que adequar a legislação brasileira a esse Tratado de Direitos Humanos. Só que esses dois tratados de direitos humanos das mulheres são muito poucos conhecidos, não apenas pelo profissional do direito, mas por toda a sociedade. E ontem eu estava fiz uma roda de conversa com um projeto que o Tribunal de Justiça tem, que é o Justiça Cidadã, com as lideranças comunitárias, né? E eu estava conversando com elas ali, por que as mulheres estão com tanta dificuldade de acessar a justiça, e a gente estava conversando, e eu perguntei, vocês já ouviram falar nas convenções internacionais de proteção aos direitos das mulheres? Todos eles disseram, e todas elas, não, doutora, a gente nunca ouviu falar. Então, a proposta que elas me fizeram foi que eu fizesse um curso específico de direitos humanos das mulheres para as lideranças comunitárias. E assim vamos fazer, porque é nosso papel contribuir e disseminar também. Então, nós vemos que esse Brasil, que é um Brasil que vem aí como um país da harmonia, um país onde todo mundo é bem tratado, na verdade, isso é um mito.
E é um mito, inclusive, para nossas mulheres, que estão morrendo a cada dia que passa. No estado do Rio, né, de acordo com os dados do ISP, né, nós tivemos 38 feminicídios em janeiro, tentativa. 5 feminicídios consumados e 38 tentados. E aí eu falava isso ontem com as lideranças comunitárias, né, que são as mulheres que atuam dentro das comunidades, e elas disseram, doutora, e essa cifra ainda não é a real. Tem muitas mulheres que desapareceram nas comunidades, mulheres que não podem denunciar a tentativa de feminicídio, porque são proibidas, né? Então, essa cifra, ela ainda não é a cifra real. Então, o que a gente vê aí? A história das mulheres é a história dos corpos dessas mulheres, né? Corpos que essas mulheres não têm sido donas, elas não são proprietárias dos próprios corpos, né? O corpo, e aí a gente vê também uma questão muito séria, né? Que é da expropriação do próprio corpo dessa mulher. Quando a mulher, ela não pode, por exemplo, e aí a gente ontem também conversava sobre isso, quando ela não pode usar a roupa que ela quer, quando ela não pode frequentar, sair às ruas, por exemplo, à noite. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos medo de sair à noite. Eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 19, e eu tenho medo da minha filha sair à noite, porque eu moro numa rua escura, né? Então, ela não tem o direito de ir e vir tranquilamente, não precisa ter 20, pode ter qualquer idade. Hoje é um fator de risco. Andar no Rio de Janeiro após as 20 horas é um fator de risco. Então, nós não podemos sequer andar, né? E até a casa da gente, que era para ser um ambiente de harmonia, que era para ser um local de segurança para as mulheres, também passou a ser um local de risco para essas mulheres. Isso a gente observa nos dados de mortes de mulheres que, em grande parte, morrem em suas residências, né? E aí a violência doméstica, ela é muito fruto desse pensamento também, né? De como a coisificação, de como a mulher passa a ser subjugada e submetida, né, a toda sorte de sofrimento dentro da sua própria residência. E aí, quando a gente vê o feminicídio, né, esse nome, muita gente perguntava, porque isso vem aí de estudos que ocorreram, por exemplo, em grande parte ali na nossa América Central, né, no México, El Salvador, Honduras, que são países onde também o fato de ser mulher é um fator de risco. O fenômeno feminicídio já era discutido ali há algum tempo. O Brasil vem aí na cauda, né? O Brasil foi um dos últimos países a contemplar o crime, a qualificadora do feminicídio no seu ordenamento jurídico. Já havia discussão na Argentina, já havia discussão no próprio Chile, né? Bolívia. Então, o Brasil, ele ainda desconfiava, mas para que esse nome? Para que dar um nome para um crime que já está no Código Penal? Porque já existe o homicídio qualificado no Código Penal. Já vem aí as mulheres feministas, e aí culpando mais uma vez o movimento feminista. Para que esse nome, né? E eu que estudei criminologia, né, e principalmente a criminologia crítica, que é uma crítica ao direito penal, para que o direito penal intervir numa situação que já existe esse tipo de crime, já tem lá, para que mais uma lei para um fenômeno que já existe no Brasil? E aí a gente que começa a estudar, a gente entende que o que não está escrito, o que não tem nome, não existe, né? Tem várias autoras, sociólogas, antropólogas que diz isso. O que não se nomeia no Brasil não existe. O próprio feminicídio agora, eu estou vendo só em 2009 que a própria imprensa está falando o termo feminicídio. Porque até pouco tempo, mesmo o feminicídio estando já no Código Penal, que é de 2015, poucas pessoas falavam esse nome, diziam que foi crime passional, diziam que era homicídio de mulher, tinham uma resistência, uma dificuldade de pronunciar esse nome. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar com isso. Agora, final de 2018, início de 2019, é que esse nome passa realmente a constar e a
está na boca do povo, vamos dizer assim. Que bom que está na boca do povo, né? Então, é por isso que dá importância de se nomear esse problema, porque daí a gente dá visibilidade a um fenômeno grave, e o Brasil, ele convive com esse fenômeno há muito tempo, né? O que a gente tem que fazer é questionar por que se são mortes que a maioria das pessoas, e eu posso dizer que são evitáveis, por que essas mulheres continuam morrendo? E aí a gente tem algumas condições aqui, algumas situações estruturais que eu vejo nos processos todos os dias. Ainda se impera no Brasil a questão do patriarcado, né? Onde o homem ainda tem o domínio daquela relação e acha que a mulher ainda tem que conviver com aquela situação de diferença dos papéis sociais na própria sociedade e na própria família. Por exemplo, a mulher ainda acaba se ocupando dos afazeres domésticos, mesmo ela trabalhando no mesmo período que ele, saindo do mesmo horário que ele, ela chega em casa, ainda tem que fazer todos os afazeres domésticos sozinha. E às vezes, quando o homem tem que fazer, ele diz que está ajudando, quando na verdade deveria ser o quê? Uma obrigação. Se ela trabalha tanto quanto ele, obviamente que ele também em casa deve cuidar dos afazeres e dos filhos da mesma forma. Só que isso não acontece na maioria das casas. A gente já vê um avanço, a gente já vê homens se preocupando com essas questões da família, levando filhos para a escola, cuidando e fazendo, mas ainda, na maioria das casas, ainda os homens acham que as mulheres têm que fazer tudo, absolutamente tudo. Então é aquela segunda, ainda ser mulher, porque ela chega em casa, vai fazer tudo de casa, às vezes deixar a janta pronta, como eles falam, deixar as crianças arrumadas, e ela ainda tem que estar perfeita para ainda ser mulher, né? Então a gente tem essa ordem patriarcal ainda nas famílias. A gente ainda tem essa desigualdade, que eu já falei, estrutural de poder, que inferioriza e subordina as mulheres aos homens. A violência sexista, né? O sexo da vítima e o gênero ainda é determinante, porque em grande parte são as mulheres que sofrem a violência de gênero. E é importante a gente falar que agora o Comitê CEDAW da ONU diz que a denominação correta para se falar é violência de gênero contra as mulheres, porque violência de gênero também pode ser contra os homens. Então, o correto de se dizer é violência de gênero contra as mulheres. E isso está aqui que eu vou divulgar, mas isso já está online, que é a nova recomendação geral 35 sobre violência de gênero contra as mulheres do Comitê para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Está aqui a CEDAW, e ela aqui reforça isso, porque o fator gênero é determinante para a ocorrência da violência. É um fenômeno social e cultural. Importante dizer que não é um fenômeno isolado, portanto, essa mulher não morre de uma forma isolada, ela já sofreu várias violências anteriores, geralmente começa com uma agressão verbal. Essa violência, ela vai aumentando a sua gradação até chegar ao ponto da violência real, que é a violência física, e pode evoluir para o feminicídio. O que acontece é que algumas mulheres não dimensionam o risco que estão correndo. Se vocês observarem os grandes episódios de feminicídio, inclusive que foram filmados ou divulgados, as mulheres às vezes não percebem, porque elas não acreditam que o pai dos seus filhos, que aquele homem com quem ela conviveu às vezes 10, 20 anos, possa efetivamente matá-la. Então, é aí que a gente tem que atuar, né? Quando essa mulher começar a sentir
que essa violência ela está aumentando, ela tem que logo pedir ajuda, porque ela sozinha vai ser muito difícil conseguir sair desse ciclo da violência. Por isso, da importância dos centros de referência, que a gente vai falar como proposta do fortalecimento, né? Dos centros de referência. E ontem, como eu estava conversando com essas lideranças comunitárias, elas estavam me dizendo, doutora, dentro dessas comunidades, principalmente das nossas comunidades, que são comunidades que são dominadas pelo tráfico ou mesmo por milícias, né? Não tem centros de apoio a nós. Nós não temos a quem recorrer dentro dessas comunidades. Nós não podemos sair livremente para denunciar uma violência porque nós corremos riscos de vida. Então, não adianta ter só centro de apoio à mulher, ou centro de atenção, ou centro de referência no asfalto. Por quê? Elas não estão podendo sair das comunidades para ir para o asfalto, para serem atendidas. A gente precisa criar mecanismos para que esse governo, para que esse Estado acesse essas comunidades, principalmente no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Essas mulheres estão sendo acuadas dentro dessas comunidades. Não é muito longe daqui onde nós estamos, não. Porque as lideranças comunitárias que eu tinha ontem eram todas da minha jurisdição, que vai desde a Rocinha, pega toda essa região aqui do centro, vai até toda a Tijuca. Eu tenho 27 comunidades. E em torno de 17 delegacias de polícia. Então, é uma região muito grande, toda permeada por comunidades que estão em conflito. Então, a gente tem que olhar para essas mulheres que não estão conseguindo acessar aos serviços, né? Então, não são casos isolados, portanto, são casos que já a mulher sofre uma violência. E um outro dado que eu tenho observado, o aumento da violência psicológica, tá? A violência psicológica, ela tem um componente diferente, obviamente, porque ela não deixa vestígio aparente, ela não vai submetida a exame de corpo de delito para detectar a violência. É uma violência que é na alma, é uma violência que está adoecendo as mulheres, e essas mulheres estão indo às unidades de saúde, de atenção primária, que, de uma forma que a gente chama, que os profissionais de saúde poliqueixosa, ela entra com uma dor de estômago, porque ela, obviamente, contrai doenças do emocional, depois ela vem com uma depressão, depois ela vem com uma síndrome do pânico e outras doenças, né? Se esse profissional de saúde não tiver capacitação e qualificação para detectar que essa mulher pode estar sofrendo uma violência psicológica, essa mulher ela pode ter dois fins trágicos. Ou suicídio, porque ela não aguenta a situação de violência, ela não vê luz no fim do túnel. E o índice de mulheres que se suicidaram no estado do Rio de Janeiro é altíssimo, é um fenômeno que tem que ser estudado. Ou ela pode sofrer o feminicídio, se não houver uma intervenção adequada e qualificada. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas nunca registraram ocorrência, porque elas acham que essa situação vai melhorar, elas não conseguem, às vezes, sair do processo de violência, têm medo, tem uma série de dificuldades, as barreiras são muitas para ela acessar o sistema de justiça, e, às vezes, ela prefere ir ao sistema de saúde, ela prefere ir a uma unidade de saúde, e ela precisa ter essa intervenção qualificada para evitar que essa mulher morra ou se suicide, né? Então, a gente vê os dados do feminicídio no Brasil são altíssimos, mas eu vou direto para o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que em 2017, né, nós tivemos 4.539 mortes de mulheres. Isso representa um aumento em relação ao ano anterior de 6,1%. E aqui o Fórum Brasileiro, porque, veja bem, tem um outro fator que eu acho que pode ainda, esse número está equivocado, que é, por exemplo, quando o registro é feito de forma equivocada. É um feminicídio, mas a delegacia registra como um homicídio qualificado.
às vezes com receio de que não seja um feminicídio, para não fazer a capitulação equivocada, colocam no homicídio qualificado e deixa a cargo do Ministério Público e da Justiça alterar essa capitulação. Então, isso tem que ser investigado para saber se esses casos todos de homicídios de mulheres que estão sendo registrados, na verdade, não são feminicídios. Então, você vê que o Fórum Brasileiro diz aqui que 4.539 mulheres morreram no Brasil, isso de acordo com o Registro da Segurança Pública, obviamente, 4.539, e ela diz, o Fórum diz que desses 4.539, 1.133 foram devidamente classificados como feminicídio. Eu coloco uma dúvida se esse número não é maior, porque o feminicídio, ele não é só o feminicídio íntimo. Ele pode ter sido o feminicídio não íntimo, aquele praticado por uma outra pessoa, por uma pessoa que a vítima não conhecia, mas em função da discriminação e menosprezo à sua condição de mulher. Então, o feminicídio, ele tem características, e essas características, elas precisam ser detectadas pela polícia que investiga, com perspectiva de gênero. Para isso, é muito importante que existam protocolos de investigação para os crimes de feminicídio e que esses protocolos sejam efetivamente aplicados. Doutora Simone, prazer. E que esses protocolos sejam efetivamente aplicados. Eu tenho uma certa dúvida se todos os homicídios de mulheres estão devidamente classificados. E a gente poderia fazer, eu acho que é uma coisa para a CPI pensar, fazer essa procura, porque eu acho que esse número vai ser superior. Tá? Dados do nosso Instituto de Segurança Pública também, aí do Rio de Janeiro. O Fórum Brasileiro, âmbito nacional, o nosso Instituto de Segurança Pública, a gente tem o dossiê Mulher, que é um dossiê do nosso Instituto de Segurança Pública, que sempre traz os dados referentes ao ano que passou, mas eu levantei os dados de janeiro, que a gente está fazendo uma pesquisa também, deputada, no nosso núcleo de raça e gênero da nossa escola de magistratura, para a gente fazer uma retrospectiva nos casos dessas mulheres que morreram, qual foi o trajeto, qual foi a rota crítica que elas passaram, onde foi a falha, né? Porque se ela morreu, houve uma falha, né? Seja do sistema de justiça, seja do sistema de saúde, de alguma coisa falhou para ir, que a gente não conseguiu evitar que essa mulher tenha sido vítima de feminicídio. Então, eu achei essa cifra de janeiro para o nosso estado muito alta. Muito alta. 38 casos de tentativa de feminicídio é uma coisa absurda. Então, a gente tem que refletir o que a gente vai fazer sobre isso. Tá? E aí, os dados do dossiê Mulher, ele diz o seguinte, olha só, gente, se em 2017, 2017 inteiro, nós tivemos 68 casos de feminicídio, como que em janeiro a gente tem 38? Porque o feminicídio tentado, ele pode ter sido consumado depois. Porque essa mulher pode estar em situação de risco, ter sido internada, como a gente tem um caso específico de uma mulher que sofreu um feminicídio tentado aqui no estado do Rio de Janeiro, recentemente, e ela está em situação bem complicada de saúde, num hospital, num CTI, e praticamente já com morte cerebral, né? E a gente está fazendo um atendimento à justiça, através da equipe multidisciplinar dessa filha, dessa moça, que foi quem a socorreu. Né? Ela tem 18 anos e ela está apavorada do agressor consumar, porque a família vem procurando por ela nos hospitais. Olha o desespero dessa moça. Né? Então, o estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, registra, através do nosso dossiê Mulher, essa quantidade de feminicídios, né? E a questão da lesão corporal.
Em termos de justiça, né, nós temos o nosso Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, que é um observatório que acompanha os números da violência contra a mulher na justiça. Portanto, só os processos que foram judicializados. O inquérito já concluído e a ação penal proposta, tá? Nós tivemos, em fevereiro, 11 judicializados. E, em janeiro, 3 judicializados. Ou seja, já tem ação penal. Tá? Ano passado, nós tivemos 88 judicializados. Ano de 2017, 89, 2016, 54 e 2015, porque a lei é de 2015, 22. Esse ano nós estamos com 14 até agora, tá? Ainda não contemplando o mês de março, porque ainda não terminou. O que nós estamos observando? O feminicídio tentado, ele também nos preocupa. Por quê? Porque essa mulher sobreviveu. E ela precisa de proteção imediata. Por quê? Porque ele pode vir a concretizar essa morte. Então, a gente tem que criar um grande sistema de proteção à mulher sobrevivente ao feminicídio. E aí, uma preocupação minha, do meu lugar, né, de uma juíza que atua com essa temática. O uso de arma de fogo, tá? O uso de arma de fogo contra as mulheres é um fenômeno que a gente tem que levar em conta, tá? Mais uma vez, isso com base em dados, né? Em 2016, 2.339 mulheres foram mortas por arma de fogo no Brasil. Dados do Ministério da Saúde. O dossiê Mulher de 2018 diz também que 47,2% dos homicídios dolosos contra as mulheres foram cometidos com arma de fogo. Então, ter arma de fogo é um fator de risco para essas mulheres. Então, eu fico bastante preocupada com o uso desenfreado de arma de fogo, principalmente para as nossas mulheres no Brasil, tá? Os dados revelam apenas parte das armas utilizadas. Por quê? Às vezes, no registro de ocorrência, não se menciona qual foi o instrumento do crime. Isso aqui foi quando nós conseguimos detectar que naquele registro de ocorrência que essa mulher morreu por arma de fogo, porque às vezes nem tem isso. Então, arma de fogo em primeiro lugar. Segundo lugar, faca ou qualquer outro instrumento pérfuro cortante, estilete, tesoura, canivete. Tá? Em terceiro lugar, se observa a asfixia, estrangulamento. Tá? E o que também se observa? A crueldade desses crimes. Isso também tudo com base em estudos, nada é achismo. É interessante porque quando a gente começa a estudar e a gente começa a analisar a prática, você vê muita coerência nos estudos. Né? Tem um estudo muito interessante da Marcela Medeiros, que ela estuda os riscos, os fatores de riscos para as mulheres, e ela diz que um fator de risco importante é a arma de fogo. O outro fator de risco que ela também, isso também estudos com base em processos, é a questão do ciúme, do sentimento de propriedade, de posse que os homens têm. É aquela questão realmente da violência de gênero. A mulher morre porque realmente ela quer romper com aquele papel que a sociedade acha que ela deve ter, e o homem também. Toda vez que ela quer romper, por exemplo, com isso, ela quer romper uma relação abusiva, então quando essa mulher está em fase de separação, também é um fator de risco. Se ela tiver para se separar, já tiver dito a ele que quer se separar, se essa mulher estiver sofrendo violência, ela está aí com risco bem alto de sofrer um feminicídio. Então, esses dados são importantes para a gente ajudar na compreensão, para tentar evitar. Para vocês terem uma ideia, o número de brasileiras mortas com armas de fogo no domicílio, tá? Em 2016, a gente tem aí em torno de 550 mulheres morreram em casa com arma de fogo. É um número muito alto, muito alto. E todos esses estudos eu posso passar posteriormente para quem tiver interesse por e-mail. São vários estudos, porque nós estamos fazendo justamente a avaliação de risco dessas mulheres, tá?
E aí a gente tem alguns fatores, né? Eu tenho aqui várias por exemplo, situações em que as mulheres morrem, né? Em grande parte, isso aí já com base nos meus estudos, né? As mulheres morrem, em primeiro lugar, na família. Família. Contexto familiar. Elas morrem nos relacionamentos afetivos, porque não necessariamente família. Namorados, ex-namorados, ex-parceiros. Elas morrem também vítimas de crimes sexuais, né? Aquele homem que rouba, ele também violenta sexualmente aquela vítima e mata. Grande parte dos roubos, nós fizemos uma pesquisa no Tribunal de Justiça em relação ao estupro coletivo, que está ainda muito em voga, mas no estado do Rio, a partir daquele episódio específico de um estupro coletivo de uma menina, que tanto a imprensa falou, 33 homens, lembram daquele caso? Nós fizemos um estudo para detectar os estupros coletivos na justiça, como é que estavam sendo julgados, né? E qual foi a nossa surpresa? Grande parte dos estupros coletivos acontecem no momento do roubo, por incrível que pareça, a pessoa entra para roubar na casa e pratica o estupro coletivo contra todas as mulheres da casa. É uma coisa assim, eu vi casos terríveis. Teve um caso terrível em Angra dos Reis, dentro de um barco, a família toda com um barco, comemorando um aniversário, entraram para assaltar o barco e aproveitaram e violentaram todas as meninas da família que estavam no barco. Da mais nova à mais velha. Foi uma tortura o que fizeram com aquela família dentro daquele barco. Entendeu? Então, a pretexto de roubar, aproveita e violenta as mulheres. Então, você vê um recorte de gênero acentuado, um ódio, um desprezo, porque não é só, e o estupro coletivo não é para satisfazer lascívia, como diz o Código Penal, aquilo ali é um poder, é um instrumento, na verdade, de poder, né? É a dominação e o desprezo em relação à mulher, né? Então, você vê os crimes sexuais, as mulheres, por exemplo, do comércio do sexo, né? As mulheres que trabalham com isso também correm mais risco de sofrerem violência, seja tortura, seja violência sexual, seja o próprio feminicídio. As mulheres vítimas de tráficos de pessoas para fins de exploração sexual. Aí também tem as questões das máfias e do crime organizado. A guerra declarada ou não, isso aí a gente tem as Forças Armadas e os grupos paramilitares e milícias. A gente não sabe o que está acontecendo com essas mulheres que vivem em comunidades. Por que elas não estão conseguindo acessar, né? A gente sabe porque, eu estou falando aqui, mas todo quem mora no Rio de Janeiro sabe, quem trabalha com violência sabe o que está acontecendo com essas mulheres, que é o que mais me preocupa. Por quê? As minhas audiências, elas, em grande parte, atualmente, têm sido desertas. O que é isso? Você não consegue intimar essas mulheres, nem esses homens, porque os oficiais de justiça, por óbvio, né, não estão conseguindo acessar as comunidades para cumprir as intimações judiciais, porque são comunidades que estão conflagradas. Então, vem, assim, uma certidão para mim de periculosidade. Não podemos subir porque homens fortemente armados me impedem de cumprir as ordens judiciais. Então, as audiências, elas não têm. As vítimas, quando essa vítima consegue chegar, e aí eu tenho perguntado a elas, né? Elas, doutora, é porque eu não estou mais na comunidade tal, eu já saí, mudei de comunidade. Ou depois do fato eu tive que me mudar. Ou depois do que aconteceu eu tive que sair. Por isso que eu consegui chegar, e e os telefones também me parece que estão sendo monitorados. Você só pode subir em determinadas comunidades se passar o telefone
para a pessoa que está tomando conta do morro ou da comunidade, para saber quem é que está no telefone. Então, até a intimação por mensagem e por WhatsApp são verificadas. Isso relato das mulheres nas audiências e ontem nessa reunião e nessa conversa, roda de conversa que fizemos com algumas líderes de comunidade, elas me relataram. Algumas delas disseram, doutora, não tem violência contra a mulher lá não. Onde eu moro não tem não. Tem não, porque se tiver, a situação complica. Eles dão um jeito para que não tenha. Quer dizer, as mulheres devem estar dentro das suas casas, dentro dos seus locais, acuadas, porque a violência contra a mulher ela existe em qualquer lugar. Seja na Zona Sul, na Prudente de Moraes, na Avenida Atlântica, como dentro do Pavão. Pavãozinho, Chácara do Céu, Tabajaras. A violência, ela é, infelizmente, democrática. Não é questão de mulher pobre, rica ou de classe média. Então, é uma situação a se pontuar. E aí, algumas propostas que eu penso que poderiam ser interessantes, né? Além de outras, como se verificar, por exemplo, se for a gente pensar em termos de legislativo, né? Algumas opções. Por exemplo, eu ontem conversei até isso de manhã, acho que eu cheguei a comentar com a deputada enfermeira Rejane, né? A criação de um banco de dados específicos para feminicídio, ou um observatório de feminicídio, né? Para se monitorar efetivamente as mortes de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente pode pensar em como criar esse banco. Esse banco ele tem que ser alimentado por todas as áreas. Não apenas segurança pública, mas saúde, um grande banco de dados de feminicídios. Eu acho que a promoção de uma campanha anual de combate ao feminicídio que possa ser deflagrada, inclusive, no ambiente educativo, nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, nas graduações. Tem uma campanha bastante exitosa que existe na Argentina, que é aquela Nenhuma Menos, né? Então, eu acho que uma campanha nesse sentido, mas para debater desigualdade de gênero, para dizer que homens e mulheres têm que ter direitos iguais, oportunidades iguais. Não é guerra dos sexos, o homem contra a mulher, não é isso. Eu acho que precisamos trabalhar outras masculinidades, outras formas de se relacionar, que não a violência, né? A sociedade está muito violenta, eu tenho observado isso, e essa violência, ela começa dentro de casa, nas famílias, né? Quando o filho observa o pai agredir a mãe também agride o filho, quer dizer, as famílias estão muito violentas, e essa violência, ela vai para fora do ambiente de casa, para as escolas, a violência nas escolas, o bullying, né? O ódio, o desprezo, quer dizer, as pessoas precisam entender que a violência gera violência, por isso que eu tenho muito receio da liberação do uso da arma de fogo, né? Porque a gente vai ver cada dia mais a população mais violenta, né? Eu acho que tem um slogan que é muito bacana, que é gentileza gera gentileza, né? Se você trata as pessoas com amor, com solidariedade, com empatia, com compaixão, você tem uma tendência a colher esses frutos. Isso não é demagogia, isso é verdadeiro. Entra num elevador e abre um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Você já sente uma diferença no tratar daquela pessoa. Já muda tudo para você. Agora, se você é fechado, se você trata as pessoas mal, você vai automaticamente receber esse tipo de tratamento também. A inclusão de disciplinas, e aí eu acho que tem que ser através de lei, não é só a questão da própria Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, como a lei do feminicídio é também. E aí eu queria lembrar que
tanto a lei é maravilhosa, que ela diz no artigo 8º, que é o artigo mais importante para quem quer trabalhar com política pública, que para coibir a violência, porque ela diz o seguinte, né? Promoção de estudos e pesquisas e estatísticas com perspectiva de gênero, raça e etnia. Ela diz aqui, ó, no inciso 5º, doutora deputada, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão da lei e instrumento de proteção dos direitos humanos das mulheres. Foi o que a liderança comunitária ontem me solicitou. Doutora, nós queremos os tratados de direitos humanos das mulheres. Nós queremos ter uma aula específica. A senhora dá esse curso para a gente? Eu falei, claro. Então, vamos reunir todas as lideranças e vamos debater esses instrumentos de direitos humanos para que eles saibam e elas saibam e sejam multiplicadores e multiplicadoras nas suas comunidades desses instrumentos. Está na lei, não é cumprido, né? Talvez a gente pudesse reforçar isso. Aqui fala também, olha só, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos e irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana. Está se faltando trabalhar isso nas escolas. Com perspectiva de gênero, você tem como introduzir isso dentro das disciplinas de todos os níveis de ensino. E eu dizia ontem que não apenas o ensino de escola, mas nas graduações também. Por quê? Estamos formando advogados e advogadas, enfermeiras e enfermeiros, profissionais da área de saúde, sem essa perspectiva de gênero, sem, por exemplo, as pessoas saberem que existem tratados de direitos humanos, porque os tratados de direitos humanos não são só para o profissional do direito. São para toda a sociedade brasileira. E eu acho que a gente tem que ter, colocar isso como obrigação, porque se você bota poderá na lei, esse poderá, o governante entende que ele pode ou não fazer. Ele tem que fazer. E para se criar essa proposta de lei, e aí eu ia solicitar uma coisa, porque eu acho que faltou na lei do feminicídio. Não adianta, ninguém faz política pública sem dinheiro. Tem que ter dotação orçamentária para isso. Tem que se prever recursos. E esse recurso não pode ser utilizado para outra coisa. Esse recurso, ele tem que ter a destinação correta. A destinação adequada para fins de disseminar princípios éticos e dignidade da pessoa humana. Se você fala isso nas escolas, você vai estar trabalhando com a prevenção à violência. Porque o que acontece? A lei, para coibir, para processar e punir, nós já temos. Nós já temos os instrumentos. Agora nós precisamos trabalhar com a prevenção ao crime. E prevenção ao crime é, na minha opinião, educação. E esse artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele não está sendo devidamente aplicado no Brasil. Então é importante que a gente tenha isso como concreto, né? E aí eu coloco aqui centros, né? Eu falo apoio, mas acho que o mais adequado seriam centros de referência, centros de atendimento a vítimas e familiares de feminicídio, que precisa de verba. E aí a gente poderia pensar na criação de um fundo de prevenção à violência, que, por exemplo, esse fundo ele pode ser estadual, e nesse fundo, com o dinheiro desse fundo, com os recursos desse fundo para prevenir o feminicídio, você criaria um pacote para esse dinheiro, com rubrica, né? Olha, esse fundo vai ser criado e vamos ver de onde vai sair. Seja das fianças de violência doméstica, parte do dinheiro das fianças, que esses homens agridem, alguns crimes são afiançáveis, a gente discute isso, porque tem crimes gravíssimos que o sujeito paga a fiança e se livra solto,
né, principalmente os crimes de violência doméstica, porque são crimes de detenção, a ameaça e a lesão corporal é detenção. Então, ele vai lá, obviamente é o direito dele, porque está na lei e a gente não pode fazer nada. Então, parte desse dinheiro para a criação de centros para familiares e para as vítimas sobreviventes. Por que eu estou falando isso? Esse caso de feminicídio que a gente está especificamente no Rio de Janeiro, tá? Essa jovem, né, que a mãe está em situação precária de saúde numa unidade de terapia intensiva aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa moça não tem recursos. Veja bem, a mãe internada saiu do trabalho, ela não tem como sobreviver porque era dependente economicamente da mãe, ela não tem como pagar uma terapia, ela está em estado de choque porque ela que viu a mãe bastante violentada e socorreu a mãe. Então, é importante que tenha um centro de apoio específico para o feminicídio, já que a gente está numa CPI do feminicídio, e recursos para isso. Não adianta só criar, se nem sem dinheiro não temos como fazer. Então, eu estou dando algumas propostas para a criação desse fundo específico. Aí entra capacitação permanente de todas as pessoas que trabalham com vítimas de violência, seja no campo da saúde, seja no campo da justiça, seja no campo do serviço social, CRAS, CREAS, todos os centros de apoio deveriam ter capacitação permanente e, sobretudo, eu vou, já terminando, deputada, falar da questão dos riscos, dos fatores de riscos. Estamos agora, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para a criação de um formulário de risco de feminicídio. Ou seja, para que o juiz e o seu servidor no campo da justiça avalie se aquela mulher está em situação de risco de morrer, para que a justiça tenha uma intervenção imediata naquele caso. E dentre esses fatores, eu faço parte desse grupo de trabalho pelo Sudeste. Dentre os fatores que nós estamos estudando, um deles é a questão do uso da arma de fogo, porque grande parte dessas mulheres morreram vítimas de arma, o comportamento de ciúme excessivo, as ocorrências policiais anteriores, verificar se essa mulher tem registro policial, e as ameaças ou agressões para evitar a separação. Então, o momento da separação é um fator de risco. Então, como é que se faz isso? A gente está elaborando esse formulário de risco, que vai ser um formulário de risco nacional, mas a gente vai adequar a nossa realidade do Rio de Janeiro, que hoje, por exemplo, as mulheres que residem em comunidades conflagradas, por exemplo, já ela tem ali um fator a mais de risco, né? Porque ela não tem a quem recorrer. Então, dentro das propostas que a gente gostaria de formular, seria realmente que esse formulário de risco fosse aplicado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para todas as áreas, não apenas as pessoas do sistema de justiça. Então, eu finalizo com essas propostas e me coloco à disposição de Vossas Excelências para encaminhamento de todos os estudos que eu tenho sobre a matéria e para contribuir também de outra forma. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a doutora Adriana Mello. Acho que nós não poderíamos ter começado de um jeito melhor, a não ser o de ouvi-la, doutora Adriana, não só pela sua experiência, mas, sobretudo, pelo seu compromisso com a causa, né? Quem tem o privilégio de conviver com a senhora conhece o que esse compromisso é diário. E no início da nossa chegada aqui, eu até antecipei para as 9 horas a oitiva da doutora Adriana, porque ela tem que se ausentar para uma reunião no tribunal. Então, são 10h25, eu indago a senhora se nós poderíamos ter 10 minutos, claro, tá? Para que as senhoras deputadas os senhores deputados pudessem fazer alguma indagação, e queria pedir aqui que a gente fosse bem objetivo. Mas antes eu queria muito agradecer, vejo várias representações do movimento de mulheres aqui, então gostaria que o secretário da comissão identificasse essas representações para que a gente pudesse agradecer formalmente.
Dizer da minha alegria de reencontrar aqui a doutora Simone, da Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai estar presente nessa CPI. E eu queria fazer uma observação muito rápida, doutora Adriana, pedindo e fazer assim, uma rodada de perguntas para que a doutora Adriana possa responder. A ausência da tipificação da violência psicológica, se é um fator que dificulta o entendimento e a apuração dessa violência que não está traduzida na marca do corpo, que não está traduzida na tentativa do homicídio, mas que, no meu modo de ver, é tão grave. Indaga a senhora relatora, se deseja fazer alguma indagação? Pedindo mais uma vez, sendo antipática, para que a gente possa ser objetiva. Deputada, eu posso ficar mais 20 minutos, Então, tá. Que eu já Então, vamos... avisei no TRE o meu compromisso, mas eu já avisei que vou me atrasar, então, porque aqui é mais importante. São então, 10h26, vamos estabelecer que a doutora Adriana deverá sair às 15:11. Temos que aproveitar o tempo, então, da doutora aqui, vou ser bem rápida. Não quero parabenizar, né? Acho que começar aqui essa CPI com a sua colocação foi, assim, primordial. Parabéns, deputada Marta, todos os deputados aqui presentes, nossas militantes do movimento de mulheres, né, que luta aí, algumas jovens que lutam há anos aí contra essa violência deflagrada, explícita hoje contra a mulher, a violência de gênero. Então, eu tenho 3 colocações rápidas, teriam mais, mas para evitarmos o tempo, uma seria sobre essa questão que hoje se debate tanto, né, que é a escola sem partido. Eu queria colocar aqui como sugestão de que aqui na CPI a gente possa tirar uma indicação nessa questão da educação, de que o movimento de mulheres, de que a CPI, como a doutora Adriana reforçou, que nós coloquemos a indicação da necessidade dessa campanha educativa nas escolas, né, porque a questão de gênero perpassa uma questão ideológica. Hoje é um fato que leva as mulheres à morte, ao assassinato, ao feminicídio. E, dentre tudo que foi colocado, eu faço parte da Comissão de Turismo. A deputada Marta acabou de entrar também como suplente, creio, na Comissão de Turismo. Também quero colocar como indicação que a gente faça, na Comissão de Turismo, a gente solicite uma audiência pública para trabalharmos essa questão do turismo sexual, para que a gente possa fazer um levantamento disso e aí com acompanhamento dessa comissão para ver a realidade disso hoje no estado do Rio de Janeiro. E sobre a questão do fundo estadual, né? O fundo estadual, já existe um fundo estadual, acho que a gente precisa estudar. A proposta da doutora Adriana vai estar sendo registrada. Doutora Adriana, eu sou a relatora, já coloquei tudo aqui. A Adriana Mota é quem nos assessora nesse relatório, uma pessoa competentíssima. E nós precisamos estudar, porque já existe o CEDIM, existe o CIANS, nós precisamos trazer para dentro dessas instituições, aliás, tem CIANS que são fechados, né, essa luta para cá, na Baixada, enfim, outros lugares, essa luta aqui para essa comissão, para que a gente possa estar trabalhando o feminicídio, que é tão, né, uma nomenclatura usada tão recente, tão nova para a sociedade, para que a gente possa estar trazendo esses números. Os números são velados, né? Acredito que todos os números apresentados aqui realmente não é um número real. Todo dia a gente tem uma notícia de ou tentativa de feminicídio ou do ato consumado. Acabei de perder na minha cidade uma mulher em que o marido deu um tiro na cabeça dela na frente do filho de 8 anos. Isso foi agora, essa semana. Então, é todo dia, toda semana, isso vira uma rotina e a gente não precisa, não pode deixar com que as pessoas percam, deixem de se indignar com esses números. Precisamos, com esse banco de dados proposto, eu não tenho muita pergunta, né? Eu tenho, na verdade, uma sugestão. Acho que sua fala foi uma fala... as dúvidas surgem, foi uma fala bem complementar, e eu gostaria de propor que sua presença seja novamente, que se possa retornar, não sei, presidente, deputada Marta, mas seria muito importante seu retorno. Obrigada. Obrigada, deputada Zeidan. Deputada Renata, deseja fazer alguma colocação? Bom dia a todas e a todos. Agradecer demais a apresentação tão esclarecedora, fundamental e exata nesse momento que a gente precisa
discutir esse tema, e não é à toa essa CPI vem também nesse bojo de uma demanda da sociedade diante do feminicídio. Então, agradecer demais a presença da juíza Adriana, que trouxe para a gente aí propostas que eu acho que são contundentes, e propostas que muitas vezes, a própria Adriana Mota está aqui, discutimos nos movimentos de mulheres. Porque quando a gente traz todo o tema relacionado ao feminismo, à luta das feministas, somos vistas e estereotipadas por dizermos o óbvio. É isso, as mulheres estão morrendo e a gente precisa ter uma sociedade igualitária onde essas mulheres, de fato, têm aí uma priorização de suas vidas diante das políticas públicas de Estado. Então, eu queria trazer, quando a senhora diz que a violência é democrática, de fato, a violência é democrática, todas as mulheres, de fato, têm aí uma vulnerabilidade diante da sua questão enquanto mulher que muitas vezes depende economicamente do seu parceiro, depende emocionalmente, porque quando a gente está falando desse rol de violências, elas são simbólicas e práticas no cotidiano dessa mulher, mas, de qualquer forma, a senhora também apresenta a necessidade dos centros de atendimento a essas mulheres dentro do espaço da favela e periferia. Para a gente é mais que fundamental que possamos pensar sobre isso, uma vez que essas mulheres, muitas vezes negras, que estão na favela, porque quando a gente olha o nosso cenário de desigualdade social, ela também se coloca na desigualdade de gênero de maneira muito forte para essa mulher negra. Então, é de fato muito essencial que a gente traga esse debate para essa casa e possa viabilizar, sugerir, propor esses centros de atendimento nesses espaços mais empobrecidos da nossa cidade. E eu queria trazer aqui um elemento que a senhora trouxe, né? O que não se nomeia não existe. E, diante disso, eu tenho falado muito de feminicídio político, porque o assassinato de Marielle Franco traz para a gente um outro olhar sobre o que são as violências de gênero e onde essas mulheres hoje estão colocadas, fazendo trabalhos que são essenciais. A gente pode ter como outros exemplos de feminicídio político o caso da irmã Dorothy, por que não? O caso da juíza Patrícia Scioli, por que não? Então, trazer esses elementos também para a gente construir uma conceituação que possa levar em consideração essas mulheres que estão na política e trazendo também debates que são fundamentais para a sociedade é super importante. Eu, por último, gostaria de trazer aqui uma sugestão, porque há uma naturalização, né, da opressão contra as mulheres, né? E é muito desgastante ver, por exemplo, o projeto do Moro, que se apresenta aí uma flexibilização da própria culpabilização e responsabilização desta pessoa que, porventura, veio a cometer um assassinato. E muito me preocupa, a senhora mesma apresentou, a questão da flexibilização das armas. Uma vez que o decreto de posse e, consequentemente, porte de armas dentro de casa, o que isso revela para a gente. Então, eu acho que essa CPI também precisa trazer uma recomendação diante aí da flexibilização do uso de armas e também da flexibilização com relação à responsabilização. Porque trazer... concluir, desculpe. Porque trazer no pacote a história de que um sujeito pode ser movido por forte emoção, realmente é muito preocupante. E, por último, sugestão, desculpe, senhora presidenta, trazer o debate essencial que a gente precisa fazer com as comissões dessa casa. A Comissão de Educação precisa estar alinhada conosco para trabalharmos o debate de gênero dentro das escolas. E a Comissão de Direitos Humanos, sobre a qual eu presido hoje, também. Então, podemos fazer, e a Comissão da Mulher também, fazer
do turismo fazer um Segurança. pacote importante para que demonstremos que o debate sobre a vida das mulheres é de responsabilidade de todos e de todas. Muito obrigada. Deputada Rosane Félix. Bom dia, senhora presidente, meus nobres colegas e a nossa querida Vossa Excelência doutora Adriana Mello. Parabéns por sua colocação e eu acredito sim que a implementação de leis mais severas, ela não é o suficiente para a gente conseguir estancar esse número de feminicídios, diminuir isso. Eu sou radialista, né, vim do rádio, e eu achei perfeita a sua colocação quando a senhora falou em campanhas. É muito importante a gente conscientizar as mulheres, né? Eu costumo dizer que uma palavra de encorajamento, ela pode mudar a sentença de uma vida. Então, a gente precisa encorajar essas mulheres, fazer campanhas. Eu acho que realmente é fundamental. Parabéns por sua colocação. Mas eu quero fazer uma pergunta, senhora, dentro do seu projeto, que, aliás, é fantástico, né? Que é o Projeto Violeta. Com relação ao Projeto Violeta, que foi implantado em 2013 por Vossa Excelência, poderia nos dizer, na prática, se tem conseguido dar mais celeridade nas medidas protetivas? Porque realmente essas medidas são despachadas em um período de no máximo 4 horas, né? E como tem sido a efetividade disso? Deputado Chicão. Deputada, desculpe, a senhora concluiu? Não, só queria fazer essa pergunta. Ela vai falar no ok, final. desculpa. Ok. Bom, Ok. você fez uma pergunta que eu também faria. Já me adiantou metade. Bom dia a todas, bom dia a todos também aqui presentes. Magistrado, parabéns pela exposição, obrigado. E vou me aliar então aqui à pergunta, pegar uma carona sobre o Projeto Violeta também, que vendo alguns dados aqui dos últimos anos, eu vi que 81% está concentrado, nos atendimentos do Projeto Violeta, quase 81% está concentrado em Bangu e Campo Grande. E foram os lugares onde houve aí um aumento dos números, enquanto em outros lugares, como a capital, esses números diminuíram. Existe alguma razão para isso? Prática ou cultural? Então, vou deixar essa pergunta e me olhar aqui para ver se está funcionando, como é que está sendo essa experiência de implementar essa via rápida de solução de problemas. E talvez uma última pergunta em relação a medidas restritivas para o agressor, né? Que a pessoa muitas vezes quer se ver livre ali do seu agressor e não só... mas ela mesmo se vê compelida a se mudar, né? Por que a vítima que tem que sair do seu ambiente, quando, no fundo, o agressor acaba ficando naquele espaço? Por que a pessoa que é a vítima tem que se deslocar para um abrigo ou qualquer que seja, enquanto, na verdade, deveria ser o seu agressor a sair da residência ou do seu espaço? Obrigada. Deputada enfermeira Rejane. Bem, bom dia a todos e todas. Queria também parabenizar a juíza Adriana, né, por essa contribuição sempre aqui na LERJ. A minha questão também vem em cima do Projeto Violeta. Estou aqui com a CPI que foi feita na outra legislatura. E me surpreendeu nem tocar no assunto em relação a esse projeto que foi tão bem debatido aqui. Isso seria essa questão que já foi colocada aqui. Inclusive, aqui tinha proposta de um fórum de coordenadores do projeto, inclusive com a ministra também, a expansão do projeto no Rio de Janeiro. Então, eu queria escutar um pouquinho sobre o projeto. A senhora falou sobre o Estatuto da Mulher, né? E o que a gente viu, né, e levantou isso desde ontem, é um estatuto que foi aprovado em 1962 sobre o Estatuto da Mulher Casada, que é uma coisa já mais do que ultrapassada. Eu cheguei a comentar com a senhora ontem sobre a questão da criação de um conselho tutelar da mulher. Da mesma forma que a gente vê o conselho tutelar da criança, que tem uma efetividade por conta da criança, o juiz poder colocar o conselheiro
com poder, né, perante esse incapaz. No caso da mulher que precisa de uma ajuda para formular, para levar, para pegar pela mão mesmo e levar, como é que a senhora vê essa questão de um conselheiro, né, da mulher? E a outra questão seria justamente a que o Chico trouxe, sobre os parceiros, os pais, os padrastos, justamente esse grupo, né, de pessoas que a gente sabe que vem dali a violência. Então, que trabalho poderia ser feito? O que o judiciário faz com essas pessoas? Né? O que além da coisa de tirar a mulher, né, o que efetivamente é feito com esses homens? Porque o foco está ali, né? Se são eles que trazem a violência, o que poderia ser feito de concreto, de efetivo, em termos de orientação, de curso, disso, daquilo, né? Eu queria agradecer a todos os deputados, pedir desculpas pela antipatia da correria, né? E já colocar aqui, doutora Adriana, que eu sei que a gente tem inúmeras outras questões e o seu tempo hoje é curto. Eu queria sugerir, colocar já para aprovação da CPI, que a gente chame novamente a doutora Adriana ao final da CPI, né? Ou seja, do momento que a gente tiver assenhorado de todas as informações, já que ela tem, como ninguém, essa experiência, porque o Poder Judiciário é a última instância, então ele tem uma visão do todo, então da possibilidade dela estar novamente aqui para nos responder. E eu sei que a senhora está com um tempo muito curto, mas para as suas considerações finais já lhe agradecendo. Agradeço a palavra gentil da deputada e todas as colocações. Eu fiz algumas anotações e vou tentar reuni-las todas numa resposta só. Vai ser difícil, né? Porque aqui dá para eu ficar aqui 1 hora falando, mas enfim. Em relação à questão da deputada Marta Rocha, aliás, sua colocação foi ótima em relação à violência psicológica, né? A Lei Maria da Penha, ela teve uma alteração agora em 2018 em relação à violência psicológica e acrescentou, né, mais um componente do que pode se caracterizar a violência psicológica. E é importante porque realmente nós não temos no Código Penal um tipo penal que contemple de forma adequada a violência psicológica. E aí eu aproveito para falar que existem alguns projetos de lei hoje tramitando no Congresso, né? E eu, com mais 5 colegas, nós fazemos esse acompanhamento legislativo. Então, tem um especificamente, que, salvo engano, é o 6222, que fala da violência psicológica e está realmente para indicação de relatoria no âmbito da Câmara dos Deputados, para que haja efetivamente um tipo penal que contemple a violência psicológica, porque a gente fica muito ali no crime de ameaça e do constrangimento ilegal. Só que se vocês olharem o artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, ele é bem amplo. Ele é bem amplo. Eu vou só falar alguns, né? Considera-se violência psicológica qualquer dano emocional e diminuição da autoestima que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, por exemplo, a manipulação. Não tenho nenhum tipo penal que fale sobre manipulação. E a Lei Maria da Penha fala que isso é uma violência psicológica e é. Então, e muitas mulheres, é um índice altíssimo de mulheres que, por exemplo, não sofreram nenhuma violência física, mas elas são o tempo todo controladas, né? Aquele controle de horário, controle de vestimenta. E a mulher, ela vai ficando num estado tal, emocional e psicológico, que isso abala enormemente. E também tem os custos dessa violência, porque essa mulher, ela contrai aí várias doenças de ordem psicossomática, como eu já mencionei aqui, depressão,
síndrome pós-traumática e outros traumas que ela vai adquirindo, e ela, por exemplo, não consegue trabalhar. Se ela não trabalha, ela não ganha. Se ela não ganha, quem que vai sustentar? Quer dizer, ela fica perpetuando nesse ciclo de violência desse homem agressor. Então, é um fato muito grave a questão da violência psicológica, fora que tem mulheres que morrem, realmente foram vítimas de violência psicológica e chegam num dado momento que esse homem efetivamente concretiza aquela ameaça, né? Então, existe um projeto de lei, depois eu até passo para a senhora, porque a gente está fazendo esse acompanhamento e a gente precisa realmente que os deputados federais e os nossos senadores e senadoras entendam que é importante para coibir a violência, tá? Então, dentro dessa linha, já respondendo aqui a sua colocação, a deputada, né, a deputada Zeidan fala aí da questão do turismo sexual. O Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? E também existe muito essa questão do turismo sexual aqui, e eu acho que tem que fazer uma parceria grande, inclusive com a Polícia Federal, para ver, porque tem características o turismo sexual, né? Quando esse homem chega aqui, né, no aeroporto, né, ele tem como ser, pelo menos, monitorado o que ele vem fazer aqui, se é um turismo mesmo, ou se ele vem em busca do turismo sexual, com quem, porque geralmente ele já vem com uma rede aqui para recebê-los, para já encaminhar para as meninas, e principalmente meninas, adolescentes, menores, tá? As meninas e adolescentes no estado do Rio, e aí eu não vou ter tempo de falar, mas é um tema que tem me ocupado muito, tá? Que ontem até saiu isso, uma reportagem na Globo News, vocês podem procurar, sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, o desaparecimento forçado, não o voluntário. Eu estou falando crianças que são retiradas do seio familiar, dos seus pais, forçadamente, e há suspeita de que crianças do estado do Rio de Janeiro foram vítimas do tráfico humano para fins de exploração sexual, ou para tráfico de órgãos, ou para trabalho escravo. A opção mais, a meu juízo, o objetivo dessas pessoas para o tráfico de crianças é a exploração sexual. Então, a Emerge divulgou agora um dossiê, um estudo de caso sobre 3 meninas que desapareceram em condições extremamente suspeitas. Esse suspeito, ele chegou a ser condenado, porque era uma mesma pessoa que... Foram 19 meninas, tá? Para vocês terem uma noção, de 20 desaparecidos, 19 eram meninas da faixa entre 8 e 12 anos, e foram retiradas, e essas mães suplicam, essas mães... Elas não têm ninguém por elas, e a única coisa que eu consegui fazer foi preparar um dossiê do processo das 3 meninas que desapareceram e entregar para essas mães para ajuizar a ação contra o Estado brasileiro por falta de aplicação correta, por falta de atendimento, notadamente do sistema de justiça. Inclua-se polícia, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Então, esse é um tema extremamente importante, tá? Que a gente tem que observar. A criação aí... Doutora Adriana, me dá só um minutinho. Pode ser depois, pode ser. Não, porque a deputada quer fazer uma complementação da pergunta. Não é da pergunta, não, é só um comentário mesmo. Então tá bom. Pode Então, por favor, desculpe. Nada. A deputada Renata, né, fala aqui da questão das mulheres negras e de periferia, e do que a gente comentou também, do que se não nomeia não existe, e do feminicídio político, né? Então, o Brasil, ele contempla o feminicídio íntimo e não íntimo, né? O feminicídio social e o feminicídio político, a gente ainda não tem essa previsão específica no nosso ordenamento jurídico, mas pode ser considerado como um fenômeno social. Né, se tem mulheres ativistas de direitos humanos que estão morrendo, a gente tem que ter um alerta e uma preocupação muito grande. Porque se você observar essas mulheres que você mencionou, geralmente eram mulheres que estavam ali lutando pela causa dos direitos humanos, cada um na sua área, na sua competência, na sua atribuição. E se essas mulheres começarem a morrer, e se não acontecer uma investigação rápida, se não haver uma punição, uma resposta para esses crimes, vai se passar para a sociedade que o Estado brasileiro tolera esse tipo de crime. Então, é importante que
que isso vá para o debate público mesmo, que se discuta. Eu acho que, dentro dessas características, para mim, pode ser considerado um feminicídio, sim, pelas características de misoginia, o desprezo, pela luta que elas travavam, né? Luta pelas minorias, e falando em minorias, a gente tem que ter esse recorte no Rio de Janeiro, que as mulheres de periferia, as mulheres de comunidade, estão sofrendo de uma forma muito intensa e caladas, e elas não estão conseguindo ser ouvidas em lugar nenhum. Então, eu acho que elas têm que ser ouvidas aqui também. Elas têm muito a dizer, elas têm muito a contribuir. O meu lugar de fala aqui é um lugar de uma juíza que trabalha com o tema todos os dias, né? Então, para falar sobre isso, realmente elas que têm que falar, mas eu sou solidária e me uno a elas nesse sentido, para que a gente diga não à violência contra a mulher negra do Brasil. Grande parte dessas mulheres são negras. O Brasil tem aumentado o índice de mulher negra vítima de feminicídio e decrescendo o índice de mulheres brancas vítimas de feminicídio. Então, é um fenômeno importante que o Brasil tem que discutir, a questão da raça, a questão da discriminação racial. Isso tem muito a ver com a nossa perpetuação. Eu acho que a escravidão, em algum momento, a gente não fez as rupturas, a abolição aconteceu, mas a gente ainda não fez essa ruptura. Quando a gente trata as pessoas negras dessa forma, não dando ouvido e passando, e principalmente num pacote que eu tenho aqui para falar, e já comentaram aqui, acho que foi a senhora mesmo que falou, um pacote que está sendo pensado, né, para combater a criminalidade no Brasil. Principalmente a corrupção, que a gente sabe que é um tema que assola o Brasil. Eu acho que a corrupção, por exemplo, deixou o nosso estado do Rio de Janeiro como está, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem que ter uma perspectiva de gênero nesses grandes pacotes anticrimes e pensar que as mulheres negras estão sofrendo violência, que o armamento em massa da população vai fazer com que essas mulheres sofram mais no ambiente doméstico e familiar, e o recorte de raça precisa ser levado em consideração. Você não pode, não existe nada de assim, estalo, toma aqui um pacote anticrime que vai funcionar. Não vai funcionar se não tiver contemplado, por exemplo, o combate à violência doméstica. Não vai funcionar. Porque hoje, grande parte do 190 do Estado do Rio de Janeiro, das chamadas da Polícia Militar do 190, referem-se às chamadas de violência doméstica. Isso, qualquer estatística vai dizer, que eu acho que é importante a Polícia Militar vir aqui trazer esses números do 190, para a CPI constar. As chamadas do 190, eu só não tenho aqui o percentual, porque eu não consegui trazer a tempo, mas o percentual hoje das chamadas da Polícia Militar são, em grande parte, medida ocorrências de violência doméstica. Se esses policiais militares não tiverem a perspectiva de gênero para atender esse chamado, podem revitimizar essa mulher ou não atender de forma adequada. A gente sabe que a Polícia Militar é bem estruturada, que 190 chega, mas a gente também escuta reclamações de demora, a gente também escuta reclamações, às vezes, do atendimento inadequado, né? Porque até pouco tempo, briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, né? Então a gente precisa ter isso, e a senhora colocou muito bem, da gente tentar, com essa CPI, recomendações para que haja um grande pacto federativo no Brasil de combate à violência contra a mulher em todos os contextos e esferas, não apenas no âmbito doméstico, mas as mulheres que morrem em comunidade, vítimas também do tráfico, as mulheres que perdem seus filhos vítimas de bala, ou a questão, como que fica essa mãe que teve o seu filho negro morto pela polícia? Quem dá suporte a essa mãe? Quem dá suporte a essas mães que tiveram suas filhas que desapareceram? Eu tenho como provar que elas não tiveram atendimento nenhum. Está tudo documentado, não estou falando nada de achismo. Então, as mulheres, e quem procura pelos filhos geralmente são as mães, né?
Tanto é que são mães de Acari, mães da Candelária, mães de Maio, mães do Brasil. É sempre um recorte de gênero e a mãe que procura, né? E geralmente essa mãe, ela não tem acesso jurídico, ela não conhece a lei, então ela é jogada, literalmente, de um lado para o outro. Cada caso dessas meninas desaparecidas, dessas mães, o inquérito, deputada, passou, em média, por 5 delegacias. Aí mandava essa mãe assim: sua filha não foi com o namoradinho, não? 8 anos de idade. Aí ela foi. Já estou indo. Obrigada, já estou indo. Ela foi para a delegacia do bairro dela registrar a ocorrência. Depois ela foi para DH, porque poderia ter suspeita de homicídio. Depois, não, acho que, na verdade, ela foi vítima de violência. Então, mandou ela para DECAV. Vocês estão vendo tudo em DECAV, depois para DPA. Essa mãe tem dinheiro. Ela não tem recursos para ficar indo para lá, indo para cá. Ela não tem dinheiro para andar. Assim mesmo é a mulher vítima de violência. Ela não tem recursos. Então, realmente a gente tem que pensar numa política mais ampla nesse sentido. Projeto Violeta, para concluir, que aí eu abranjo os 3. O Projeto Violeta, ele nasce em 2013, fruto de uma parceria com a Polícia Civil, né? Prefeitura dos municípios, onde existe, e do próprio Estado. Então, ele é um convênio e Ministério Público e Defensoria Pública, né? Para que o Violeta está em expansão, ele foi agora para Belfor Roxo, inaugurado esse mês de dezembro. Ele está indo para Petrópolis esse mês, semana que vem, inaugura em Petrópolis, dia 26. Só que esse projeto Violeta, ele precisa da adesão do município. Porque, como ele é um projeto que é uma articulação política integrada entre todos esses atores, se não tiver um município, fica complicado para essa mulher, porque ela precisa ser integrada na rede municipal, tanto de assistência quanto de saúde. A justiça, ela faz um encaminhamento através da sua equipe multidisciplinar, mas ela precisa que o município incorpore aquilo ali. E a gente ainda tem algumas dificuldades justamente de pessoal em alguns municípios. Porque se não adianta fazer um processo que a gente vai fazer o atendimento rápido dessa mulher, mas a gente não vai ter como encaminhar essa mulher. E por isso a gente precisa que tenha uma equipe do município integrada com a equipe da justiça. Ela, geralmente, a equipe do município fica dentro do judiciário, fazendo esse atendimento multidisciplinar a essa mulher. O projeto Violeta, ele é um projeto de prevenção também. Ele trabalha com a mulher, com a vítima já consumada, infelizmente com a violência já ocorrida, registrada a ocorrência, e ele já não está mais saindo em 4 horas, ele está saindo em 1 hora agora. Por quê? Porque está sendo tudo por e-mail. Então, a delegacia de polícia registra a ocorrência, já manda o boletim, o pedido de medida protetiva por e-mail. E o juiz já recebe imediatamente. Quando essa mulher chega, o processo já está distribuído, já está todo encaminhado, e ela só é atendida pela equipe multidisciplinar, que aí o projeto funciona com a forma mais plena, que é a humanização, o atendimento. Só uma dúvida, para ser por e-mail, vocês fizeram alguma portaria, algo do Sim. tipo? Tá, específica do Tribunal de Justiça. Tem uma portaria autorizando que seja por e-mail? A portaria autorizando da corregedoria, porque tem que ter a corregedoria que fiscaliza esse processo de distribuição. Então, saiu já um ato, até a gente pode passar para os senhores, um ato da própria corregedoria, autorizando o envio por e-mail dos pedidos de medida protetiva. Então, isso deu uma celeridade tremenda, e principalmente para Bangu e Campo Grande. Por quê? A nossa delegacia de atendimento à mulher de Campo Grande, ela fica a 40 quilômetros do fórum. Ela está em Barra de Guaratiba. Ela não está muito acessível às mulheres. Então, o que está acontecendo? Muitas mulheres estão reclamando desse trajeto, porque o ideal seria que a delegacia de atendimento à mulher fosse igual aqui a DEAN Centro. A DEAN Centro é aqui, a mulher pode vir a pé para a justiça. Já em Bangu e Campo Grande, não. É uma dificuldade muito grande da mulher da Zona Oeste. E o índice maior de violência que nós temos hoje no estado do Rio, no nosso município, é na Zona Oeste.
E nós temos várias delegacias e os delegados do Violeta, de Bangu e Campo Grande, eles também estão enviando por e-mail. E isso está facilitando muito, porque as mulheres estão preferindo ir às delegacias distritais, como a 35DP, que fica bem mais próxima ao fórum, do que ir na própria DEAN, porque a DEAN fica muito longe. E a gente reconhece que essa mulher não tem tempo nem dinheiro para ficar se locomovendo. Um outro problema que também tem que ser apontado para a região oeste é que nós temos uma questão de localização do próprio fórum, a DEAN da região oeste e o IML. O IML é muito longe. E a mulher não é assim, desce o IML aqui. A mulher tem que andar por um lugar ermo, escuro, sem segurança até ela ser submetida a esse exame. Isso faz com que muitas mulheres, inclusive, desistam de fazer o exame pericial. Então, um foco ali importante, por isso que a gente agilizou por e-mail, para justamente a justiça ser mais rápida, independentemente da presença física dela, porque às vezes ela fica 4 horas para registrar uma ocorrência, porque são várias pessoas para registrar, e ela não tem dinheiro para ir ao fórum, para fazer o atendimento pelo Violeta de forma rápida. Então, a equipe aí faz aquela escutativa, ligação, mas a justiça já recebe e já defere essa medida direto com o delegado e com a delegada. E o Violeta faz reuniões, nós fazemos reuniões periódicas com todos os delegados e delegadas do Violeta, que recebem todos esses fatores de risco. É um projeto que ele é monitorado a cada 3 meses. E para ele expandir, ele precisa efetivamente que os delegados e o município incorporem, porque é um projeto de boa vontade. Não é um projeto obrigatório para todas as comarcas. Primeiro que o juiz ou a juíza tem que querer, porque a lei diz que ele tem 48 horas para decidir. Tem que o delegado ou a delegada de polícia aderir também. Tem que o município daquela região também entender que é um projeto importante. Então, a gente fica fazendo o seguinte, a gente vai a município por município oferecendo o projeto. Aí o tribunal entra com a estrutura e o município tem que entrar com a parceria dele e outros atores, tá? E agora a gente já está com esse projeto em expansão para a Barra da Tijuca também. E para isso estamos pedindo que o Estado e o município do Rio aumente o seu escopo, porque é tudo com convênio, é tudo feito com convênio e é um convênio sem repasse, é convênio de acordo de cooperação. Tá? E aí, indo para a resposta à nossa deputada enfermeira Rejane, também sobre o projeto Violeta, já falei da expansão, o último foi Belfor Roxo, esse mês agora, dia 26, inauguramos em Petrópolis, tá? E Barra da Tijuca também a gente está fazendo as adequações, porque não é só criar o projeto, você tem que ter uma sala reservada para essa mulher, ela tem que ficar num lugar que ela não fique exposta, é todo um tratamento, a gente tem que humanizar a equipe, explicar da importância do projeto. Por exemplo, essa semana toda, a equipe de Petrópolis está na minha vara aqui, fazendo o quê? A qualificação, a capacitação, o delegado de Petrópolis também, quer dizer, é tudo uma coisa muito bem feita. O projeto Violeta, ele é muito cuidado para que a gente faça de forma adequada, para que essa mulher efetivamente tenha uma humanização na justiça, porque a justiça, ela é um ambiente hostil. Não é um lugar que eu vou dizer para vocês que seja bom de ir, como para mim não é o hospital. Eu vou num hospital, eu não gosto do hospital. Então, a justiça, eu trabalho ali há 22 anos, vou fazer 23. Eu reconheço o sofrimento e tenho muita empatia por quem vai ali e que se sente mal. Seja o homem agressor, seja a mulher. Elas precisam ser bem atendidas e bem acolhidas, e é o que o Projeto Violeta preconiza. A questão do Conselho Tutelar da Mulher. É a primeira vez que eu estou escutando o nome Conselho Tutelar da Mulher. Eu, particularmente, enfermeira Rejane, não gosto do nome, tá? Porque Conselho Tutelar me lembra tutela, e eu acho que a mulher não precisa de tutela. A mulher precisa ser empoderada, emancipada. Talvez pudesse pensar num outro nome para que essa mulher tenha efetivamente um atendimento para que ela seja emancipada no sentido
ser dona do próprio destino, ser dona da própria vida, e que ela consiga fazer, que esse trabalho, esse serviço efetivamente, se for criado, eu acho que o serviço pode ser criado, mas que seja assim um trabalho de fortalecimento dessa mulher, com qualificação, com emprego. E aí eu vou incluir aqui uma proposta que eu fiquei pensando, muito importante, que é o seguinte: muitas mulheres que estão em situação de abrigo, por exemplo, e aí respondendo o deputado Chicão, né? Elas não têm para onde ir quando saem do abrigo. E o abrigo não é um lugar que elas vão, obviamente, por opção, elas são obrigadas. E lá no abrigo, elas não podem divulgar onde elas estão. Se elas estão trabalhando, elas têm que deixar o trabalho. Se elas estão estudando, elas têm que deixar as salas de estudo. Por quê? Porque como é um local sigiloso, ela não pode falar para ninguém onde ela está, porque ela pode colocar em risco a própria vida dos seus filhos que estão com ela e a vida das outras mulheres que estão na casa. Então, ela vai para ali como última opção. E elas querem sair. Semana passada eu fiz uma audiência de uma mulher que estava em situação de abrigo por 2 meses, com um bebê. E ela dizia a mim, ela foi para a audiência: doutora, eu quero sair do abrigo, mas olha só, eu não tenho ninguém aqui no estado. Eu não tenho como trabalhar, porque ele é um bebê de colo, eu não tenho creche. Eu não tenho um aluguel social. A senhora não me consegue incluir num aluguel social para eu poder pagar um aluguel? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher? Ela quer sair do abrigo, ele está decretado a prisão, mas nós não localizamos ele está foragido. E o medo dela é ele descobrir, como ele está foragido e a gente não consegue prendê-lo, ele descobrir onde ela está. Ela não tem recursos. Então, o que pode se pensar é o seguinte: numa proposta de um aluguel ou um valor, um benefício temporário para essa mulher que sofre violência, principalmente as mulheres que estão em situação de abrigo, mediante um cadastro, que pode ser o cadastro que a gente tem da justiça, porque efetivamente ela está num processo como vítima, para que ela tenha um valor temporário por 4, 5 meses, para que ela consiga se reerguer e sair do processo de violência. Porque se a gente não empoderar essa mulher nesse sentido e tutelar, nós vamos ficar tutelando ela a vida toda. A gente não quer ser tutelada. Nós mulheres e o movimento feminista lutou pelo fortalecimento e empoderamento da mulher, não pela tutela. O Estado não tem que tutelar, o Estado tem que criar condições para que essa mulher tenha a sua autodeterminação, tenha a sua capacidade de escolha e possa dizer: não quero mais viver com esse homem, tenho meu dinheiro, tenho meu trabalho, meu filho tem uma creche. Um ponto rápido, doutora, só por dúvida. Quando eu comentei ali sobre a questão da vítima ter que sair da sua casa, me preocupa o fato, talvez a gente não tenha um instrumento jurídico adequado para, na verdade, tirar o agressor daquele local. A gente tornar, claro, sem prejuízo da ideia da proposta de aluguéis sociais e tudo mais, são ideias maiores, né, mais complexas de execução. Mas a minha dúvida é se a gente tem instrumento jurídico hoje adequado para afastar o agressor da residência, no sentido de falar assim: olha, você não pode frequentar 150 metros da sua casa, se você for visto naquela região, vai ser decretada a sua prisão imediata. A gente tem isso? Tem. Isso é mal executado? Não é? Não sei como é que... Tem isso. A gente tem as medidas protetivas da Maria da Penha, que tem o afastamento do lar. A gente tem a proibição de aproximação e contato. E a experiência que a gente tem é que o cumprimento, o oficial de justiça vai lá, retira e eles cumprem. Em alguns casos, há o descumprimento dessa medida. E aí, hoje, existe um outro tipo penal, que é o descumprimento de medida protetiva, que cabe, inclusive, a prisão em flagrante por esse outro crime. Afora a própria prisão preventiva, porque se ele descumpre uma ordem judicial, eu já tenho aí os requisitos para decretar essa prisão dele. E aí pode ser decretada a prisão e ele efetivamente, a gente tem alguns réus presos nessa situação, que descumpriram uma ordem judicial. Agora, para ajudar isso, tá? Para ajudar nessa execução, uma coisa que
a gente precisa pensar aqui no monitoramento eletrônico, tá? Principalmente para os casos do Violeta, por exemplo, porque o Violeta são as medidas protetivas de urgência imediatas, né? Esse homem afastado, tudo de forma urgente, porque tem um plantão na justiça que funciona 24 horas para cumprir o Violeta. E o importante seria que esse homem recebesse a tornozeleira eletrônica e que o Estado desse essa possibilidade. Não tem. O Estado do Rio, a gente... para monitoração eletrônica, a informação que eu tive é que não tem verbas para isso, não tem recurso. O Estado está na situação precária que todos sabemos. Uma outra coisa que poderia ajudar no cumprimento disso, no monitoramento disso, seriam as patrulhas da Lei Maria da Penha a serem criadas, inclusive por força de lei, para a Polícia Militar monitorar principalmente essas ordens judiciais para ver se esse agressor efetivamente cumpriu. Então, a Justiça tem o mecanismo jurídico, tem a decisão judicial, mas a gente precisa associar esses outros mecanismos, tanto de monitoramento eletrônico, como da própria Polícia Militar, no sentido de fazer esse acompanhamento, como tem, por exemplo... Nós temos no Distrito Federal, eu fui conhecer segunda-feira passada, lá a rede ela é muito bem montada, inclusive. Tem o Provid, que é um projeto muito interessante da Polícia Militar. São várias viaturas que fazem o monitoramento das medidas protetivas de urgência. Vão à casa dessa mulher a cada 15 dias para saber se ele cumpriu as medidas, se está tudo bem, se ele voltou a procurá-la, se ele passou mensagem, isso é automaticamente informado pela Polícia Militar ao processo judicial. Então, isso também pode evitar que muitas mulheres sofram um feminicídio ou uma violência mais grave. Então, para além dos mecanismos jurídicos que já existem, prisões e medidas protetivas de urgência, nós precisamos também que a segurança pública, aí no sentido maior, entendam que violência contra a mulher é um assunto grave e deve ser prioridade de todas as pastas, não apenas da Subsecretaria de Direitos Humanos, Subsecretaria de Políticas. É transversal. A segurança pública precisa dialogar com a saúde e, na verdade, todos temos que estar aqui nesse pacto grande de enfrentamento. Eu termino, não sei se deu para... Falei rápido demais, mas era o que eu tinha para falar. Eu quero muitíssimo agradecer a doutora Adriana. Vou lhe passar hoje ainda um e-mail para que a senhora possa passar todos esses documentos que foram objeto do seu debate e na certeza de que vamos estar lhe chamando e convidando outra vez, porque foi particularmente muito importante para essa CPI nós iniciarmos com a sua oitiva. Então, eu queria pedir aqui ao secretário da comissão que, por favor, acompanhe a doutora Adriana até ao elevador. E quero passar a palavra à deputada Rosane Félix, que pediu para fazer uma brevíssima consideração. Obrigada, minha querida Marta Rocha. Eu quero aproveitar esse momento para celebrar, né, e parabenizar o Conselho Federal da OAB, que aprovou, nesta segunda-feira, dia 18, que violência contra a mulher impede inscrição na OAB por falta de idoneidade moral e, por isso, é uma forma, né, também de fortalecer a rede de proteção das mulheres. Então, parabéns, isso nos deixa muito felizes. Obrigada. Eu preciso de 10 minutos para algumas considerações próprias aqui das nossas deliberações, mas eu queria iniciar agradecendo muitíssimo a presença do movimento social. E quero aqui agradecer a presença do coletivo Minas da Baixada, da Articulação de Mulheres do Brasil, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, da União Brasileira de Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, do CIAN Itaperuna, novamente da União Brasileira de Mulheres, da MB Rio, e também do Movimento de Mulheres Olga Benário. Então, muitíssimo obrigado pela presença de todas. Quero submeter à aprovação aqui dos integrantes da CPI a ata da última reunião, que tão somente descreve, e a gente está recomendando que todos os documentos que são tratados aqui sejam encaminhados individualmente para cada deputado, que elenca
todas aquelas autoridades que nós iremos convocar aqui, convidar aqui, com as contribuições que foram feitas pela deputada Renata, pelo deputado Chicão, pela deputada enfermeira Rejane, pela vice-presidente deputada Mônica Francisco, pela deputada Rosane Félix, que são são outros personagens fora da estrutura pública para entender essa questão. E aí queria submeter, indagando aos senhores deputados, se posso considerar aprovada a ata da última reunião. Em seguida, queria dizer que na próxima quarta-feira nós estaremos ouvindo aqui a delegada, que é hoje a diretora, a presidente do Instituto de Segurança Pública, que vai vir com todos os dados específicos, e também vamos, como nós hoje só ouvimos a doutora Adriana, vamos ouvir também a diretora do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, a delegada Juliana Emerick, que cuida das delegacias de mulheres. Em seguida, a Defensoria Pública, na outra quarta-feira, e depois o Ministério Público e as demais indicações feitas. E queria submeter à deliberação se nós poderíamos incluir nas pessoas que serão ouvidas uma representação, já tinha sido dito pela deputada Mônica Francisco, a representação do movimento social, então nós já aprovamos, mas hoje foi trazida aqui pela doutora Adriana a questão da Polícia Federal. Então, da mesma forma que já foi deliberado na reunião passada, a oitiva da delegada ou do delegado titular da Delegacia do Desaparecido, que pode, da pessoa desaparecida, que por trás de um desaparecimento, como bem colocou aqui a doutora Adriana, pode haver aí a questão de um homicídio. Então, eu queria submeter aos senhores deputados o convite do integrante da Polícia Federal que trata da questão do tráfico sexual. Muito na linha dessa frase que acho que foi muito emblemática da nossa juíza, de que o que não está delimitado, né, o que não está nomeado, não é conhecido. Então, como entendem os senhores deputados sobre a questão do convite à representação da Polícia Federal, podemos considerar aprovado. E, por último, queria queria apenas dizer que duas questões colocadas aqui pela doutora Adriana fazem parte do nosso relatório da CPI da violência. Nós tratamos aqui da questão do aluguel social, isso foi colocado, né? E também da necessidade dessa intervenção, dessa interlocução, né, transversal com toda a rede. E só para lembrar que uma das coisas que contribuiu para o estado das mulheres foi a questão da crise financeira. E nós que estávamos aqui, nós assistimos, acho que a doutora Simone vai contribuir com isso, nós assistimos o quanto foi cruel para as políticas das mulheres, né? Nós temos que discutir a questão da rubrica orçamentária, a deputada enfermeira Rejane, a deputada Zeidan, eu e outras tantas deputadas, sempre destinamos, no momento da discussão do orçamento, uma verba para as políticas das mulheres, e essa verba nunca foi direcionada em nenhum momento, porque não há uma imposição do uso da verba, né? Então, da emenda orçamentária. Então, acho que isso também é outra questão. E, para terminar, indago aos senhores deputados se desejam fazer alguma consideração final para que nós possamos, então, encerrar. Como deputada Zeidan, deseja fazer alguma consideração? Deputada Renata, deputada Rosane, deputado Chicão, deputada enfermeira Rejane. Então, declaro encerrada a segunda reunião da CPI, agradecendo à TV Alerj e a todos que se fizeram presentes. Muitíssimo obrigada.